faço parte do grupo PET do curso de Engenharia Agrícola e hoje a gente vai dar sequência na disciplina de acionamentos hidráulicos e pneumáticos, mostrando um pouquinho de como usar o software FluidSim para realizar simulações de circuitos hidráulicos e pneumáticos. Então aqui é o nosso software aberto, esse é o nosso layout, onde a gente tem aqui uma janela com nossos componentes aqui, onde a gente vai abrindo janela por janela, vendo o que precisa, que tenha o símbolo de cada componente. Aqui em cima a gente consegue criar um novo projeto ou abrir um projeto que a gente já tenha criado. Então de início a gente vai abrir aqui o primeiro projeto. Vai abrir aqui essa janela onde a gente vai arrastar os nossos componentes para cá e começar a montar um circuito de acordo com o que a gente precisa em cada situação. Ele é bem intuitivo. A gente tem aqui os nossos equipamentos pneumáticos e os nossos componentes eletrônicos, que é o que a gente mais vai usar na disciplina. A gente pode abrir aqui e ver no que precisa. Então aqui a gente tem compressores, lubrifios e outros componentes que a gente vai utilizar durante a disciplina. Mas o mais comum vai ser um compressor, já que a gente trabalha principalmente com sistemas pneumáticos. O nosso controle de pressão ou lubrifio, onde a gente consegue fazer a ligação deles por meio de uma linha. Então aqui a gente vai, só para ilustrar, colocar mais alguns componentes. Aqui a gente tem os atuadores. Aqui tem vários tipos de atuadores. Então atuadores com avanço por piloto pneumático retorno por mola, ou avanço por mola e retorno por controle pneumático. Aqui duplo piloto pneumático, então é só clicar nele e arrastar. Ou se a gente precisa ter duplicar um componente que a gente já está aqui, a gente pode selecionar e dar Ctrl C e Ctrl V. Ele faz uma cópia. Se a gente não precisar, a gente dá delete. Aqui vamos só deletar de novo. A gente tem depois aqui dos atuadores as válvulas, onde a gente pode ter as válvulas que a gente precisar, 4x2, 5x2. A gente também consegue editar as válvulas, então a gente pode selecionar aqui uma 3x2, onde a gente consegue estar editando aqui onde é que a gente precisa. Então aqui pode ser por trava, ou por um rolete, ou por um botão. Aqui a gente tem um retorno por mola, então a gente pode editar esse retorno por mola também. É só aqui por piloto, por mola. Então aqui a gente vai deixar ele por mola. Vamos colocar aqui um rolete. Vamos dar um OK. Então aqui a gente tem duas posições, 3 vias. A gente vai fazer a ligação normal, é só clicar, esperar ficar verde, clicar e arrastar até o ponto que a gente quer ligar. Então aqui a gente já tem a pressurização do nosso projeto. Aqui a gente pode ligar aqui. Conforme a gente vai precisando de componentes, a gente vai buscando aqui na nossa janela. Não só os pneumáticos, mas também tem os elétricos. Então aqui a gente tem os controles elétricos, onde a gente tem aqui as tensões 0 e 24 volts, que é o que a gente trabalha na bancada. Depois disso, alguns solenoides, alguns relés. Aqui as botoeiras. Então botoeira sem trava, de pulso sem trava. Botoeira de pulso com trava. Aqui os dois com contatos normalmente abertos, aqui os normalmente fechados. Aqui são contatos que a gente pode estar usando para fazer contatoras ou fins de curso. Então o sistema continua sendo o mesmo, a gente só arrasta para o lado. Vamos colocar aqui as diferentes tensões, então a configuração padrão é assim. A nossa diferença de tensão, a DDP, 24 volts. Onde a gente consegue estar ligando os componentes, da mesma maneira que faz nos componentes pneumáticos. Então aqui a gente tem um botão que libera a nossa tensão. Vou dar um Ctrl Z. Aqui a gente pode estar deletando, clicando sobre as linhas e dando delete. Os componentes é a mesma coisa. Então agora aqui, para demonstrar um pouquinho do software, a gente vai criar um sistema bem simples para fazer um atuador avançar e retornar com um controle elétrico por uma botoeira. Então a gente vai deixar aqui o nosso compressor, o nosso lubrifio. Vamos só deletar essa válvula. Aqui a gente tem o nosso atuador. Vamos buscar uma válvula agora que a gente precise. Pegar uma válvula 5x2. Aqui está por duplo controle pneumático, que é esse sinal aqui de triângulo.
Vamos colocar aqui por solenoide. Então a gente vai aplicar esse aqui a simbologia para ter dois solenoides. Então a gente vai ter um comando elétrico. Vou dar OK. A gente pode fazer a nossa ligação aqui. Então entra aqui no 1. E aí a gente tem as posições aqui. Uma vai para cada lado da válvula. Então uma para a câmera de avanço e outra para a câmera de retorno. Então aqui é um sistema bem simples. Agora a gente vai ter a nossa parte elétrica. Aqui 0 volts. Aqui 24 volts. Eu vou deixar perto para facilitar aqui a visualização. Mas a gente pode usar até essa lateral aqui, não tem problema nenhum. Agora a gente vai buscar uma botoeira de pulso. Aqui. Então ela não tem retenção, porque não tem essa travinha aqui. Então tudo isso é questão de simbologia, a gente vai ver no decorrer da disciplina. Vamos pegar aqui um relé. Opa, abriu. Vamos só arrastar um relé aqui. Aqui para ficar mais fácil eu vou trocar um desses retornos aqui para um retorno por mola. Vou botar um retorno por mola, vou deixar sem nada. Que aí fica mais fácil. Então aqui tem um circuito bem curtinho. A gente aqui vai renomear nossos relés. A gente vai botar Y1. Vai dar um OK. Só identifica letras minúsculas e maiúsculas, então eu vou botar Y1 aqui também. Opa. Tem que clicar em cima do botinho. Então vou dar OK. Então aqui esse relé é esse aqui, só que aqui tem um circuito elétrico, aqui só o pneumático. Ela tem um retorno por mola. Então aqui a gente vai fazer só a ligação bem simples, é só puxar de um ponto até o outro. Depois que o nosso circuito está pronto, a gente vai dar aqui um play. Aqui eu troquei a válvula, não é esta aqui. É a válvula de controle de solenoide. Agora sim. A gente vai botar Y1. Aquela outra simbologia é para uma contatora. Então, quando a gente está montando uma contatora, a gente usa aquela. A gente vai dar play. Então aqui está comprimindo toda essa linha. A linha azul onde tem pressão. E a azul mais clarinha é onde não tem pressão ainda. Então conforme aqui eu aperto, eu libero aqui tensão, energizo na minha válvula e ela troca de posição. Então dessa maneira eu consigo controlar o nosso atuador de um sistema pneumático utilizando um circuito elétrico. Aqui quando eu aperto, como é um botão de pulso, ele vai dar um pulso e quando eu solto ele volta. Eu posso trocar esse botão aqui por um botão de retenção. Daqui uma botoeira de retenção. Vamos só fazer a ligação. Vamos dar um play. Então agora eu dou o clique. E nosso atuador ele avança e permanece nessa posição até que eu retire a nossa trava da botoeira. Então antes era de pulso, agora é de trava. Quando eu retiro a nossa trava da botoeira, a mola troca a posição da válvula. Então a gente tem uma válvula aqui que tem um controle por solenoide e outro por retorno por mola. E uma botoeira com trava, e antes a gente testou a botoeira sem trava.